Então, vamos estudar um pouco mais sobre a vida familiar. Gênesis 1. Se o Senhor me permitir, eu vou fazer um passeio com vocês em Gênesis, para explicar algumas coisas da vida familiar, princípios que existem na vida. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A Ana, eu já vi ela. Deus, quem mais? Vamos lá. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Espírito Santo de Deus, nós não somos capazes. Por isso nós somos dependentes de Deus. Toma-nos pela mão direita. Nos conduz pela Tua palavra. Abre os olhos do nosso coração. Nossa mente, os nossos afetos, a nossa vontade sejam tocadas pelo Senhor. E que o Senhor edifique o Teu povo aqui nessa manhã. Ajuda-nos nisso, nós pedimos. Queridos, a Bíblia Gênesis foi escrito a Bíblia todinha, ela retrata o casamento. Por quê? Porque como nós vimos ontem, Deus tomou essa instituição tão sensível para usar ela para dar um testemunho. Grande é este mistério, mas eu me refiro. Isso deixa o homem pai e mãe, une a sua mulher também. Grande é este mistério. Então, o casamento, ele não é para todos. Há eunucos de nascença, há eunucos que os homens fazem, há eunucos que a si mesmos, eunucos por causa do reino dos céus. Então, o casamento não é para todos. Mas para aqueles que Deus estabeleceu o casamento é o lugar onde nós vamos conhecer a Cristo e a igreja mais profundamente. E onde nós somos levantados para dar um testemunho para Ele. Ele fez isso. Por isso que Satanás se levanta tão fortemente contra o casamento. Ele tenta confundir o símbolo. Ele toma o homem como Cristo. Desculpa, Deus toma o homem como Cristo. Toma a mulher como a igreja. A Bíblia diz assim, que deve a mulher trazer véu sobre a cabeça. O véu é um sinal de submissão. Ela deve trazer isso no coração dela. Por causa dos anjos. O que a Bíblia está ensinando? 1 Coríntios 11. Deve a mulher trazer véu sobre a cabeça por causa dos anjos. Por quê? Porque como a mulher representa a igreja, tipologicamente, quando a mulher se submete a seu marido no Senhor, naquilo que o Senhor espera, quando o marido pede algo do Senhor para ela e ela se submete, ela está dando um testemunho para os anjos caídos, dizendo que Deus alcançou nelas um coração obediente. Então Deus vai usar o testemunho da mulher para condenar os anjos caídos. Isso é pouca coisa. E aí, em Efésios, isso é dito em 1 Coríntios,
Em Efésios, o texto bíblico vai dizer que pela igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida dos anjos, dos principados e das potestades. Então Deus está ensinando que agora a igreja, que somos nós e a mulher, Deus toma o nosso testemunho para condenar os anjos caídos. Nós damos um testemunho da sabedoria de Deus para os principados e potestades. Meus queridos, estão me entendendo? O homem representa Cristo. Há um autor que diz que, com 100 anos de cristianismo, metade da população romana era convertida por causa do testemunho das mulheres. Sabe por quê? Porque os homens, ao se converterem, passaram a amar elas de forma adequada. E elas davam um testemunho disso. Gente, um homem que ama uma mulher do jeito de Deus, gracioso, do jeito de Deus, ele dá um testemunho importantíssimo nessa terra, porque ele vai ter toda uma casa equilibrada. Toda uma casa equilibrada. Quando Deus toca uma mulher, toca ela e os filhos. Mas quando Deus toca um homem, toca toda a casa. É uma coisa impressionante. O carcereiro se converteu e toda a casa dele foi convertida. E como nós estamos vendo, nós estamos no nó que nós estamos porque faltam nos homens que se posicionam de um jeito adequado. Minha impressão é que Deus está levantando bons homens. Orar por isso durante algum tempo. Mas é minha impressão. Se Deus de fato fizer isso, essa casa vai ser estabelecida. Sólida diante de Deus. Então, Deus faz isso. E aí, para a gente entender o funcionamento do casamento, nós precisamos ir para o começo, né? Então, nós temos um casamento em Gênesis, nós temos um casamento no meio da Bíblia, em Cantares, e nós temos um casamento em Apocalipse. Então, há um fio. O Romeu diz que é um fio de prata, porque prata na Bíblia representa a redenção. Há um fio de redenção em toda a Bíblia, e em partes Deus usa o casamento para nos redimir. A salvação é só em Cristo. Mas a salvação da alma passa pelo casamento. Olha o que a Bíblia diz para a mulher. Que a mulher será salva na sua função de mãe. Quando uma mulher é mãe, ela é salva dela mesma. Porque a Bíblia empurra ela para ter que ser paciente, para ter que saber esperar, para ser mansa no falar. Vocês estão entendendo? Então Deus usa a instituição para nos preservar. A palavra usada ali no original é preservação, nos é traduzida por preservação, que a mulher é preservada na sua função de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação. Então a palavra preservada significa salva. Salva do quê? Do espírito? Não, porque ela foi salva no espírito, na cruz. Mas ela é salva da alma, do jeitão dela. E aí, o filho faz isso com a gente, especialmente com a mulher. Então, assim, Deus toma a instituição do casamento. Mas, queridos, eu preciso começar com esse versículo. Tentem entender o seguinte. Eu vou me basear, se os irmãos quiserem ler, os irmãos poderiam ler. O Stephen Kong, 1 aos Coríntios. Está vindo. Tá? Já eu vou lembrar. E abre para mim, Bia, 1 aos Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Nós fomos chamados a uma comunhão. Deixa eu explicar esse texto para os irmãos. Na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são tão cheios de amor, de graça,
Eles são tão cheios dele mesmo que os três deliberam na eternidade. Se você lê depois Eclesiastes 8, particularmente eu considero um dos capítulos, porque fala da trindade lá na eternidade, da conversa do Pai e do Filho. Então os três deliberam entre si e eles têm uma comunhão tão plena, tão única, tão particular, que os três chegam à conclusão de que eles querem incluir um quarto elemento nessa comunhão. E eles decidem criar a gente. Então vamos criar o ser humano para derramar no ser humano do que nós temos? Só que a comunhão, nós somos chamados à comunhão. A comunhão, a palavra comunhão significa ter algo em comum. Então, digamos que eu e você vamos fazer uma viagem. E eu e você gostamos de pescaria. Como é que vai ser essa viagem de 500 quilômetros? Nossa! Vai ser uma comunhão deliciosa. Digamos que eu e você sejamos corintianos. Já foi dito aqui. Bem, Deus sabe o que faz, né? Essa comunhão vai ser deliciosa, mas imagina que um é flamenguista e outro é corintiano. Vai dar comunhão? Vai beliscar o outro o tempo inteiro. E eles não têm algo em comum para serem unidos. Os irmãos estão entendendo? Então, a proximidade, a intimidade nossa depende daquilo que a gente tem em comum. Então, à medida que nós temos coisas em comum, que nós gostamos das mesmas coisas, então aquela coisa vai nos unindo. Vocês estão entendendo? Então a Trindade, ela tinha algo dentro dela que unia ela. Que algo é esse? Vida. Eles tinham a Zoe de Deus. Zoe, no grego, é vida. Existem 3 palavras para vida no Novo Testamento. Bios, de onde vem a palavra biologia. Psique, de onde vem a palavra psicologia. E então, Zoe, de onde vem a palavra vida de Deus. Então, existia uma vida entre os três, entre o Pai, o Filho e o Espírito, que este quarto elemento precisaria ter para poder ter comunhão com eles. Então, eles criam essa terra, criam um jardim nessa terra e colocam no meio do jardim uma árvore. A árvore da vida. E eles poderiam ter criado o ser humano do jeito que criou os anjos, para adorá-lo. Mas ele queria um ser humano que, espontaneamente, por vontade própria, por decisão, fosse e comesse da árvore. Então este ser humano ansiaria para ter a comunhão com o Senhor. Para isso, ele precisaria comer daquilo que é natural da Trindade. A vida que a Trindade tinha. Vocês estão conseguindo entender? Então o Senhor coloca a árvore da vida e diz para ele, você pode comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no jardim, eu não quero que você coma, porque se você comer, você vai morrer. Então, Adão e Eva, deliberadamente, decidem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não comer da árvore da vida. E aí nós temos todo o nó que nós temos. Vocês estão entendendo? O que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus, quando desce encarnado nesta terra, depois de alguns 1000 anos, ele desce encarnado nessa terra, ele desce encarnado para quê? Para ser a árvore da vida. Ele faz tudo o que o primeiro Adão não fez. O primeiro Adão foi tentado pela serpente e sucumbiu. O último Adão é tentado pela serpente. Ele começa o ministério dele de que jeito? Tentado pela serpente. Vocês estão entendendo? E ele não sucumbe à serpente.
ele faz o que o primeiro deveria fazer. Por que primeiro Adão e último Adão? Porque em Cristo, em Adão, inicia-se o pecado. E em Cristo encerra-se a fase do pecado. Porque nós podemos agora ter vida nele. Então, o Espírito de Deus, ele nos chama a essa comunhão. Então, nós fomos criados para termos esta comunhão. Então, um casal, quando é que eles são unidos? Um casal é unido quando eles têm coisa em comum. Qual a grande coisa em comum que nós temos que ter? Está fazendo sentido, meus irmãos? É? Tem casais que são criados completamente diferentes. Eu vou tirar um pouquinho o microfone da mão. Então, para termos esta comunhão, nós vamos precisar ter esta coisa em comum. A primeira coisa que nós temos em comum, vida de Deus derramada sobre nós. Tá bom. Com isso compreendido, que nós somos chamados a uma comunhão, o texto bíblico diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, os animais e as aves. Deixa eu explicar para você. O texto está mostrando, os estudiosos, os teólogos dizem que nós somos criados, a Bíblia ensina, e os estudiosos concluem, que como nós somos criados no mesmo dia dos animais, então o que nos difere dos animais? A moralidade. Nós temos consciência, e os animais não. O leão, que não tem o filhotinho dele, vai lá, numa mordida, quebra o crânio do filhotinho. E ele não tem peso nenhum por isso. Está me entendendo? Nenhum de nós consegue fazer isso. Tem que ter peso dentro de si. Então, nós temos uma moralidade, uma consciência, nós temos um espírito que os animais não têm, para a tristeza dos apaixonados por animais. Animal morreu, acabou. Tem espírito, é você. Só o espírito é eterno. É? Mas tudo bem, isso é um outro assunto. Uma hora alguém precisa pregar na igreja sobre isso. Sobre animal, sobre gato. Uma hora alguém precisa ter a coragem de levantar esse tema, porque o mundo está contaminando a igreja neste tema. E a bicharada está tendo mais importância que o ser humano. Então está tendo uma inversão. E eu já vou explicar o porquê dessa inversão. Mas esse não é o tema. Ficou aí um adendozinho no assunto. Tá? O texto mostra a nossa natureza, porque o texto está dizendo que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas imagem e semelhança em quê? Os teólogos vão dizer que é na moralidade e na consciência. Porém, meus queridos, o que eles estão falando é a verdade, é assim que é, ponto final. Mas eu vou ampliar o entendimento. E eu quero mostrar como é que nós funcionamos baseado no texto bíblico. Então, eu não estou fazendo uma exegese, porque o que os teólogos estão fazendo é o entendimento, certo? Mas eu vou fazer uma aplicação do nosso funcionamento baseado nesse versículo, tá?
Isso daqui, do meu ponto de vista, Gênesis 1, 2 e 3, mostram o nosso funcionamento. O texto bíblico é maravilhoso, porque mostra como é que a gente funciona. Então, deixa eu mostrar para vocês. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Entende o seguinte, eu vou usar a figura de duas pernas. Em cima dessas duas pernas, a minha identidade é construída. Certo? Então, quem o César é, quem você é, quem o seu filho é, vai vir em cima dessas duas pernas descritas no texto. O texto diz assim, façamos o homem. Está no plural. Quantos estão fazendo o homem? Pai, Filho e Espírito. Cada um dentro do seu papel. O Pai deseja, o Filho cumpre e o Espírito aplica aquele cumprimento. Cada um dentro do seu papel, mas os três, em unidade, estão nos fazendo. Então, presta atenção. O ser humano foi criado para se relacionar. Primeira perna. O ser humano precisa de relacionamento. Simples assim. O ser humano não foi criado para o isolamento. O ser humano foi criado para o relacionamento. Depois o texto bíblico diz assim, domine ele sobre os peixes, os animais e as aves. O ser humano foi criado para o trabalho. O ser humano precisa trabalhar. Vocês estão entendendo? Duas coisas. E em cima dessas duas pernas, o ser humano constrói tudo. A identidade dele é construída em cima dessas duas pernas. Vocês estão entendendo? Nós fomos criados para uma comunhão, então a essência nossa é o pertencimento. Então você tem necessidade de pertencer a alguém, porque você foi criado para Deus. Tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. O ser humano foi criado para ter uma comunhão com Deus. A queda não mudou isto. A queda impediu isto. Mas a nossa essência ainda está dentro de nós. Então entende o que eu estou te falando. A essência do ser humano é pertencer a alguém. Você está conseguindo entender? Quando isto não é alcançado, o ser humano vai construir caminhos próprios para alcançar. A gente já vai conversar sobre isso. Então a essência dele é o pertencimento. Porém, o funcionamento dele é pela perna do relacionamento e pela perna do trabalho. Você está dando para ver isso no texto? Está ficando relativamente tranquilo? Deixa eu aplicar um pouquinho melhor essas coisas. O IBGE, há uns 12, 15 anos atrás, fez uma pesquisa no Brasil com torcidas de futebol. E todas as torcidas de futebol, independente do clube, disseram a mesma coisa. Disseram o quê? Eu participo desta torcida, é para mim como uma... Eles estavam buscando pertencimento. Então, quando você é muito apegado a um hobby, eu fui apegado a carro. Gente, é vergonhoso. Eu já viajei para fora do país e fui dentro de concessionário para conhecer carro. Tem tanta coisa para fazer fora de um país, mas eu entrava em concessionário porque eu gostava daquilo. Vocês estão conseguindo entender? Então, o meu coração pertencia àquilo. Então, o ser humano tem essa necessidade de pertencimento. Então, você pode pertencer a um esporte, você pode pertencer a um time de futebol, você pode pertencer a uma pescaria, você pode pertencer a um estilo de vida, você pode pertencer a uma organização. Organizado.
Gente, é ridículo. Eu fui pirado já. Para não dizer que eu sou um pirado meio resolvido. Eu tinha tanto toque, que eu atendia e a sala tinha que estar perfeita. O que acontecia de vez em quando? Tapete com franja. Levantava na frente do pastor. Ia lá achando que ele não estava vendo e penteava a franja com o pé. Com todo o respeito, 2 pirados, eu e o paciente. Gente de Deus, uma perfeição, eu pertencia à perfeição, porque aquilo me dava sentido. Olha outra pesquisa do IBGE, há uns 10 anos atrás. Eles pesquisaram drogadição no país. Sabe o que eles descobriram? Pais que comem. Tem índice quase zero de drogadição nos filhos. Por quê? Porque o filho se sente pertencendo. Porque a essência tua é o pertencimento. Você precisa ser de alguém. Está no teu DNA. Você entende a natureza do ídolo na Bíblia? Por que o ser humano constrói ídolo? O ser humano constrói ídolo porque a essência dele é pertencer. Ele precisa ser aceito. Caímos na graça. Estou trocando agora a palavra pertencimento por aceitação. Ele precisa ser aceito por alguém. Você está me entendendo? Porque a natureza dele é a natureza do... Faz sentido? E de que jeito nós vamos buscar o pertencimento? Relacionamento e trabalho. Deixa eu dar prova bíblica do que eu estou falando para vocês. Porque na Bíblia a gente tem que dar prova. Jesus veio a este mundo como Filho de Deus. Relacionamento. Porque ele se relacionava com o Pai. Mas ele veio para ser o primogênito. Para ser o primeiro de muitos. Ele veio para dar um modelo. Trabalho. Fez sentido? Então, como Filho de Deus, ele revela relacionamento. Como Filho do homem, ele revela trabalho. João vira e diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a natureza nossa é de relacionamento e é de trabalho. Mostrei isso na vida de Jesus. Deixa eu mostrar isso no nosso novo nascimento. Quando você nasce de novo, ao nascer de novo, você imediatamente se torna filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Então, relacionamento. Você passa a ter um relacionamento com o Filho e com o Pai, com o Espírito. O Espírito Santo vem sobre você, entra em você e te batiza com pelo menos um dom. Serviço. Faz sentido? Está conseguindo entender? Então, todos nós vamos ter a perna do relacionamento, a perna do trabalho. A perna do relacionamento, a perna do trabalho. Qual que veio primeiro? O texto descreveu primeiro o relacionamento. Por quê? Porque o alvo de Deus são as pessoas. Porque a única coisa que é eterna nesta terra são pessoas. Não tem outra coisa que seja eterna nesta terra. O trabalho, de acordo com Eclesiastes, ele vai passar. O único trabalho que não passa é aquele trabalho que visa pessoa. Se for trabalho por trabalho, ele é vazio. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade.
a fadiga do trabalho, Eclesiastes vai mostrar. Mas o trabalho, quando mira a gente, este é eterno. Então, o que ocorre? Nós temos, com a queda, essas duas pernas existem, mas existem distorcidas dentro de nós. Então, você vai procurar pertencimento, porque está no DNA, por essas duas pernas. Mas com a queda, essas duas pernas ficaram distorcidas. Então você vai procurar aceitação por essas duas pernas. Só que agora, de um jeito distorcido. Então deixa eu mostrar. Tem gente que tem uma perna de relacionamento mirrada. Pequenininha. Aquela pessoa seca, objetiva. Quem é assim? Alguém aqui é seco? É objetivo? A perna do relacionamento. Uma cortazinha. Mas tem gente que é meloso. Meloso. O tempo todo. Tem necessidade disso o tempo todo. Tem uma perna de relacionamento exagerada. A mulher do bandido. O cara bate nela. Está ali. Vocês estão me entendendo? É uma perna de relacionamento distorcido. Tem gente que tem a perna do trabalho mirrada. O acomodado ou preguiçoso. Ó. Isso daí. Tem gente que tem a perna do trabalho grossa, ampliada. Gente que não pode ver uma tarefa que não precisa nem ser convocado. Eu vou. Quem é aqui assim, levanta a mão. Você está me entendendo? E aí fica precipitado, fica atropelado, fica agitado e vai por aí afora. Porque está sempre sobrecarregado. Vocês estão me entendendo? Então são distorções que ocorrem nessa perna. Eu cometi nessas duas pernas um problema. Então, lembra que as duas pernas são usadas para você ter pertencimento, para você ter aceitação. Eu cometi um erro. Qual é a perna que é mais importante? Que vem primeiro? Não mais importante, mas que vem primeiro? Relacionamento. Eu me relaciono e trabalho. Eu me relaciono e trabalho. Esse é o crescimento normal da parte de Deus. O que foi um crescimento distorcido? Eu pus a perna do trabalho na frente. E aí o meu crescimento foi de que jeito na vida familiar? Cresci, mas cresci mais lentamente. Está fazendo sentido, meus queridos? Por quê? Porque eu tinha a essência do trabalho. Meus pais eram muito trabalhadores. Então eu descobri que se eu trabalhasse, ficava bem com eles. Primeira colheita que eu cuidei para o meu pai sozinho, devia ter uns 70 boias frias. Eu tinha 11 anos de idade. Não é normal. A Bia tem quanto? 12? Era menor que a Bia. Cuidei de 70 peões. Assim, não é normal. Eu fui trabalhar com carteira assinada aos 13. Eu saí de casa aos 12 para estudar. Aos 15 eu estava em Curitiba. Aos 16 eu entrei na faculdade. Eu fui precoce. E precocidade tem seus danos. Eu fiquei mais ansioso porque eu fui precoce. Tal de ansiedade muito alto por precocidade. Vocês estão entendendo? Aí, quando você estuda, você vê na Bíblia, quando você estuda, você vê que a ansiedade ela tem dois pensamentos na cabeça: desempenho e futuro. Pessoas que fortalecem muito a perna do trabalho, elas são pessoas com alto nível de desempenho. Porque elas são ansiosas. Porque elas estão procurando aceitação pela perna do trabalho. Meus queridos, eu tinha 23 anos de idade quando eu tive uma crise severa de ansiedade e depressão.
Tive que parar de atender por um ano. Não dei conta mais de atender. Já era formado, já atendia. Simplesmente não dei conta. Manifestou com pânico, com depressão, uma coisa horrível. Quando eu tive a crise, um dos motivos pelo qual eu tive a crise é que eu tinha 11 cargos na igreja local, entre igreja local, distrital e nacional. Quem que dá conta disso com 23 anos? Ninguém dá conta. É óbvio. Por que eu tinha 11 cargos? Porque eu não sabia dizer não. Por que eu não sabia dizer não? Porque eu queria ser aceito. Eu pertencer. Ô, irmão, claro, irmão, fácil, irmão. Sem problema, irmão. Tudo bem, irmão. Vamos lá. Até que o organismo não suportou mais. E aí Deus permite uma santa crise. Um dos motivos de ter crise é sobrecarga. Dos motivos de ter crise. A sobrecarga pode ser externa, muitas tarefas. A sobrecarga pode ser interna. Da crise do mesmo jeito. Então nós temos essas duas pernas, e por essas duas pernas nós vamos buscar pertencimento. Então vou começar a aplicar isso no dia a dia. Eu tenho um homem muito carente. Que tipo de atitude esse homem vai ter dentro de casa? Marido muito carente. Tem alguém, um homem aqui muito carente? Homem admitir que é carente? O Renato está levantando a mão assim, ó. Ele está igual o Tiago, os dois andaram conversando. Presta atenção, os irmãos que são muito carentes. Gente, eu fui muito carente. A primeira viagem que a Alessi fez para um congresso, de uma semana, com 3 dias eu fiz ela fazer o caminho de volta. Ah, Alessi, as crianças não estão bem. Isso tem muitos anos, eu melhorei muito, viu? Alessi, as crianças não estão bem. Tá bom, César, vou pegar um ônibus e vou voltar. Tá bom, então volta. Você chegou a ter febre? Olha lá, o irmão teve febre, mais de uma vez, por ausência. Já estou te admirando, Juliane. O que a gente faz? Se não cuidar, a gente ou judia do corpo, ou briga. Cadê você? Onde você está? Por que você ainda não chegou? Está fazendo sentido? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão vendo isso na Bíblia agora? Está fazendo sentido na Bíblia? Gente, todos os problemas emocionais que nós temos, você vai encontrar em Gênesis 1, 2 e 3. Todos. Você pode abrir os manuais de psicologia, que nós vamos pegar qualquer doença que seja, que nós vamos encontrar em Gênesis 1, 2 e 3. É uma coisa impressionante. Como que a Bíblia retrata com fidelidade a natureza do ser humano. Então, nos tornamos muito cobradores. Agora eu vou inverter. Tem mulheres que são sensíveis. E que elas são desconfiadas de que o marido pode não dar a atenção que elas precisariam. O que elas fazem? Não se entregam. Dois passos atrás. Não são muito afetivas, não são muito relacionais, não são muito próximas. Quando você vasculha, internamente elas têm medo de serem desprezadas. Tudo está ligado a pertencimento. E aí a nossa libertação está onde? A nossa libertação está no fato de sermos filhos. Caímos na sexta-noite e no sábado de manhã de novo. Porque quando somos filhos, somos totalmente livres pelo Senhor.
Está fazendo sentido, irmãos? Tudo bem? Posso continuar aqui? Posso caminhar? Fez sentido? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Está dando para entender, certo? Vamos avançar então um pouco mais. Vamos. Oi. Vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho mais. Meus queridos, o que eu estou mostrando é essencial. Se você for gastar muito tempo em rede social, você está buscando o quê? Pertencimento. Eu não domino nada de rede social, eu não tenho nem WhatsApp. Você vê como é que eu domino. Agora, deve ter aí não mais que um ano, eu aprendi a buscar um arquivo para escrever um e-mail. Nossa, eu estou me sentindo assim, o cara já, né? Minha filha pacientemente, não pai, o senhor vai aqui, está vendo esse clipezinho? Então o senhor vai, o senhor busca. Eu já estou me sentindo o cara na internet, né? Eu não domino nada, mas o pouquinho que eu entendo é que o teu Instagram vai buscar coisas que você gosta. Você está buscando o quê? Pertencimento. Aí deixa eu ver as roupas. Aí deixa eu ver tal estilo de vida. O que é isso? Pertencimento. Você está buscando aceitação. Então, se você for organizado, tudo que você for demais, com exceção do amor ao Senhor. Queridos, a Bíblia só propõe, até onde eu me lembre, a Bíblia propõe apenas 4 excessos que você pode fazer demais sem ser condenado, sem que aquilo seja um problema. Só 4 excessos. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, toda a alma, todo o coração e todo o entendimento. Orar sem cessar, em tudo dar graças, e tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer para a glória de Deus. 4 excessos que a Bíblia permite. Nem o perdão é um excesso. Porque tem um perdão que Deus não dá. Interessante, né? Perdão é uma coisa tão essencial. Esses 4 excessos você pode ter. Agora, todo outro excesso que você tem, compra demais, compra de menos, guarda demais, guarda de menos, bebe demais, usa alguma droga, seja ela qual for, come demais, come de menos, é muito ligado ao corpo, não é nada ligado ao corpo, assiste muita TV, vê muito esporte, tudo aquilo que você é apegado demais, vê jornal, porque alguns homens são apegados à notícia, 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 tudo aquilo que você faz demais, você está buscando pertencimento. E você tem que buscar o Senhor. Porque é nele que você de fato tem um pertencimento adequado. Tem sentido para os irmãos? Tudo bem. Vamos avançar. O texto vira e diz assim. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 1:27 descreve então a criação do homem e da mulher ao mesmo tempo. No capítulo 2 descreve a criação dos dois em separado. Mas no capítulo 1 está descrevendo eles ao mesmo tempo. Aí diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que, de novo, no plural, vos tenho dado
todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Deixa eu parar aqui. O Senhor diz que os abençoou e lhes disse. Então presta atenção no que eu vou falar. O governo no Éden era plural. Não é um governo de uma pessoa. Porque nos foi ensinado de forma correta, porém parcial, que o homem governa e a mulher se sujeita. Isso não é uma verdade completa. Isso é uma verdade parcial. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender a maneira pela qual Deus pensa. Eu vou entrar no capítulo 2, eu vou me adiantar, porque é muito importante que a gente entenda isso. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando um princípio, que o governo na vida familiar é um governo plural. Não é um governo de uma pessoa. Deixa eu ir para o capítulo 2, porque no capítulo 2, versículo 18, diz que a mulher foi criada para auxiliar o homem. Então, dali conclui-se que o homem decide e que a mulher se submete. Então, a gente pega isso com os textos do Novo Testamento, especialmente Efésios, que é para a mulher se submeter no Senhor. E a gente conclui que o homem tem autoridade e que a mulher se sujeita. Meus queridos, entende o que eu vou falar? Em Gênesis 1, não tem distinção de valor entre o homem e a mulher. Quem tem mais valor? O homem ou a mulher? Mas em Gênesis 1 nós temos com clareza que há papéis que são diferentes. Gênesis 1, 2 e 3. Os papéis deles são completamente diferentes. Presta atenção no que eu vou te dizer. Junta aqui, tem engenheiro aqui? Levanta a mão. Tem algum engenheiro? Tem um engenheiro. Digamos que nós sejamos 5 engenheiros aqui. E nós somos chamados para fazer um caminhão. Ó, eu quero que vocês, somos engenheiros mecânicos e fomos chamados para fazer um caminhão. Qual a primeira pergunta que nós vamos fazer? Para quê? O caminhão é para quê? O caminhão vai... Nós vamos começar a abrir perguntas. O caminhão é para carregar carga pesada ou carga leve? O caminhão é para dentro da cidade ou fora da cidade? O caminhão vai ter que manobrar em lugar apertado ou não? Então, a finalidade, guarda o que eu vou te falar. O Criador, ele pensa na finalidade. E quando ele tem a finalidade definida na mente, ele define a estrutura. Então, o caminhão é para carga pesada. Tá bom. Então, o eixo vai ser maior. O pneu vai ser mais largo. Eu vou fazer mais eixos, dependendo do tamanho do peso que for carregar. Então, a finalidade define a estrutura. Se o caminhão é para dentro da cidade, para entregar a carga leve, eu vou criar um caminhãozinho pequeno, um 3/4. Vou pôr um eixo menor, vou pôr um pneu pequeno. O volante dele vai ter que fazer um giro grande, porque ele vai ter que manobrar dentro da cidade. Então ele vai manobrar em lugar apertado. A finalidade define a estrutura. Gente, Deus cria tudo com propósito. Então, a finalidade que ele criou é para o homem decidir e a mulher auxiliar. Então, o que Deus fez? Ele criou percepções diferentes. Homem enxerga de um jeito e mulher de outro. Só Deus pode unir os dois. Então, nós somos completamente diferentes com um governo conjunto. Então, o governo é conjunto, onde ninguém é mais, ninguém é menos.
São papéis diferentes. E quais são os papéis? Presta atenção. Quando eu li o artigo, gente, mas que coisa maravilhosa. Eu li um artigo alguns anos atrás, não sei precisar, muitos anos atrás, sobre oftalmologia. E eles definiam o seguinte, que o homem enxerga estreito e longe. Então, nós homens vemos assim. Não é o que vocês pensaram. Você pensou? Quem pensou isso, levanta a mão. Olha lá. Só homem pensou isso. As mulheres estão de parabéns. Viu? Vocês estão muito bem com a gente, viu? Vocês veem coisas boas. Homem enxerga estreito e longe. Por que Deus, lembra que os olhos são a janela da alma? Por que o homem enxerga assim? Porque ele governa. Ele vê lá na frente. Então, quando você vai conversar com um homem, ele tem duas informações na cabeça. Pam, pam. Ele se costumava dizer, ligou para o André? Sim, falei agora com ele. Mas já? Ele, converte homem de que jeito? Pam, pam. Porque as irmãs estão me entendendo, né? Vocês estão entendendo? Porque a finalidade nossa é governar. Porém, a mulher, o que a ciência da oftalmologia diz? Que a mulher enxerga curto e aberto. Mulher tem lateralidade. Uma mulher pode estar sendo seduzida aqui, e ela sabe. Um homem pode estar sendo seduzido aqui, que ele não vê. Não tem percepção. Aí as irmãs às vezes ficam loucas, né? Ô, fulano, você não está vendo? Olha o perigo disso daqui. Eu não vi nada. Porque a gente não vê. Então a mulher, ela tem essa visão curta e imediata. Ela tem lateralidade. Por que ela tem essa visão? Porque a finalidade dela é auxiliar. Então o que ocorre? Um homem tem 2 temas na cabeça, uma mulher tem 30. Aí, vocês vão entender o que eu digo. Mulher se afoga em 6 centímetros d'água. Só que presta atenção no que eu vou dizer. Põe a boca e o nariz em 6 centímetros d'água. Mata? Por que a mulher desespera? Porque ela tem muita informação na cabeça. Porque é da natureza da criação de Deus sobre ela. Vocês estão entendendo? Gente, eu morro de vergonha de contar o que eu vou contar para vocês. Quando eu li esse artigo, o que o Espírito Santo trouxe na minha mente? Eu dirigindo, dentro da cidade, Alessi do meu lado, um sábado de manhã, procurando um lugar para estacionar, e ela, César, tem uma vaga aqui. O que eu dizia? É dirigir. Quer mandar? Queridos, que estupidez. Por que ela via a vaga e eu não? Eu não tenho. A partir daquele dia, ela virou copiloto. Quando o Espírito Santo de Deus trouxer uma lembrança na tua cabeça, verifique se você não tem que pedir perdão. E Alessi, expliquei o que eu tinha lido e pedi perdão para ela naquele dia. Nunca mais tive problema com essa estupidez. É uma estupidez masculina. É um mau humor masculino. Nós precisamos entender que o governo é ponto.
Então, entende o que eu vou te dizer? Se a gente se basear só na visão do homem para governar a casa, ele vê lá na frente. Só que ele vai tropeçar no meio-fio. E tem tropeção de meio-fio que dá traumatismo craniano. Querido, não sei porquê, mas acho que você não devia comprar esse carro. Imagina. Tudo certo. Isso é boa. Vai ter problema nenhum. Querido, ora por isso antes. Não, está tudo em ordem. Aí você faz o negócio, dá problema. Esses dias eu ouvi uma mulher, ela falou assim: César, eu estou liberto das decisões do meu marido. Eu ainda não estou liberta de dizer para ele, mas eu te disse. Me diverti quando ela falou isso. Então, irmão, vamos orar para você ser livre disso. Você não ficar condenando ele. A mulher enxerga coisas que nós não enxergamos. Mulher tem uma coisa no espírito dela chamada intuição. O homem também tem. Mas como a mulher vê coisas mais imediatas, ela areja coisas, intui coisas que a gente não percebe. Estão conseguindo entender? Então, se eu seguir só a visão do homem, eu corro o risco de não ver o que é de imediato e comer barriga em coisa importante. Houve uma ocasião que eu estava dando um estudo para 17 homens. A gente reunia toda semana. Ficou aí acho que quase 2 anos a gente reunindo toda semana. Meus irmãos, teve uma aula sobre filhos. Estava falando esse assunto aqui para eles, aplicado a filhos. E na semana seguinte, um abatimento só nos homens. Eu não entendi, e eu toquei a aula durante um tempo. Aí eu parei a aula e falei, irmãos, eu estou enganado ou está tendo um espírito mais silencioso aqui entre a gente? Aí o irmão tomou a palavra e falou assim, César, quando você falou sobre o governo conjunto semana passada, eu fiquei pensando em quanta coisa minha esposa falou sobre os meus filhos. E eu não dei atenção. E César, hoje, passado alguns anos, eu olho para trás e eu vejo que se eu tivesse dado atenção, eu não estaria com os meus filhos na situação. O governo é um, é de 2. Só que se eu usar a visão do homem, eu como barriga. Só que se eu usar a visão apenas da mulher, eu desespero e perco o norte. Então o homem enxerga assim. E ele não vê o imediato, mas a mulher enxerga assim, vendo tudo o que está ocorrendo. E ela perde o norte dela. Então nós necessitamos das duas visões. Quando eu entendi isso, eu chamei a Leci, expliquei para ela isso e falei, Leci, a partir de hoje, não importa o que eu penso, não importa o que você pensa, importa o que Deus pensa. Venha pela minha boca, venha pela sua boca. E dali em diante, foi um processo gradativo, eu melhorei muito em oração. Porque o que aconteceu? Eu ouvia ela, tá bom, Lê, vamos orar. Então, ela me sugeria, eu ouvia, eu explicava para ela o que eu estava entendendo. Lê, é isso daqui que você está me dizendo? César, é isso mesmo. Aí eu ia orar. Por quê? Porque se ela estivesse vendo algo que eu não estava vendo, quem tinha a voz de Deus no casamento naquele momento? Ela, e não eu. Está fazendo sentido? Então, este governo conjunto, ele dá toda a diferença do mundo nas decisões que nós vamos tomar, no encaminhamento que a gente vai dar. Ele dá toda a diferença do mundo. Vocês estão conseguindo entender? Então, meus queridos,
O que nós precisamos fazer e compreender? E nós vamos nos ouvir. É interessante. Deixa eu dar para vocês um texto bíblico para provar o que eu estou falando. Tá? Não vai precisar abrir, não. Deixa eu só pegar as menções. Em Gênesis capítulo 13. Desculpa, Gênesis capítulo 16. Sarai significa contenciosa, briguenta. Numa expressão atual, barraqueira. Então essa mulher era de que jeito? Ela estava esperando um filho há quase 13 anos. E esse filho não veio. O que ela teve? Ela teve um desespero. E ela deu uma ajudazinha para Deus. Que ajuda foi essa? Abraão, vamos fazer assim? Pega Agar, minha serva, tem com ela um filho. Ela vai ser mãe de sangue, eu vou ser mãe de colo. Esse filho vai ser meu. Então ela resolveu dar uma ajudazinha para Deus, se é que dá para fazer isso. E aí teve Ismael e teve todo o problema. O que ela fez veio do Senhor? Não. Mas teve a permissão do Senhor? Sim. Porém, no capítulo 21, confirmar para vocês. No capítulo 21, versículo 10. A Bia, abre para mim. Gênesis 21, 10. Olha lá. Então Sara diz a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Versículo 20, seguinte. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Então agora, ela não é mais Sarai, agora ela já é Sara. E Sara significa princesa. Qual a principal característica de uma princesa? Ela está um passo atrás do marido. Ela sussurra no ouvido dele. Você vê uma princesa falar alto? Você vê uma princesa gesticular demais? Uma princesa é leve, sabe esperar, é mansa. Por isso a Bíblia diz que as mulheres têm que se tornar filhas de Sara. Então as meninas aqui têm que ser princesas. Na mansidão, na serenidade, na discrição. Vocês estão me entendendo? Certo. Aí ela vira para Abraão, o que estava acontecendo? Isaac nasceu, Isaac foi desmamado, Ismael tinha 12 anos a mais que ele, Ismael zombou de Isaac e ela, como uma boa mãe, se sentiu ferida por aquilo. Chamou Abraão, Abraão, despede esse filho e essa escrava. E aí, olha o versículo seguinte. Disse, porém, Deus a Abraão. Então, de alguma forma, ou Abraão procurou o Senhor, ou o Senhor comunicou a Abraão. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo quanto ela te disser. Naquele momento, quem tinha a voz de Deus no casamento? Sara. Meus queridos, é pecado e é pecado grave não ouvirmos elas. Homens, é pecado e é pecado grave não ouvirmos elas. Por anos a fio, para minha vergonha, a Alessi me pediu para orar por tudo. Cada viagem, cada férias, cada decisão. Quando a gente for sair comprar roupa, César, vamos orar antes? Ela era uma mulher de oração e ela pedia para eu orar por tudo. E queridos, nossa, como eu demorei para entender isso. Com a graça de Deus, ela foi chamada ao Senhor
comigo tendo caminhado nessa lição já há um tanto. Tudo precisa ser submetido ao Senhor. A mulher falou, aquilo tem que ser tido em alta conta. Porque o governo é conjunto. Só que, menina, mulher, deixa eu te explicar uma coisa. Você falou 1, 2, 3, 4, 5. Ele não ouviu. Você vai insistir? E Deus não está convencendo, quem é você para achar que vai? Então o que você faz? Dobra o joelho e ora. E se torna uma mulher de oração. Você está conseguindo entender? Algumas irmãs aqui falam demais com o marido. Levanta a mão. Não, mas eu estou querendo saber com o marido. Deixa eu explicar para vocês o porquê. Algumas de vocês são apenas detalhistas, querido. Pam, 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 pam. Então vocês contam de forma detalhada. Querido, então nós temos esse assunto, mas ele tem 25 pontos nele. Então me aguenta aí. Primeiro ponto. Subtítulos, do 15º ponto, subtítulo A. Vocês estão entendendo? E aí você tem que tomar cuidado para você não cansar o ouvido do parceiro. Pregação presbiteriana, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Tá. Algumas de vocês, então, são detalhistas, mas algumas de vocês querem se fazer entender. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo. Deixa eu te mostrar. Então, vocês têm uma necessidade que ele compreenda. De que ele compreenda. E aí você é forte naquilo. Mas tem algumas de vocês que querem convencer. Quer que ele faça do jeito que você quer que seja feito. E aí você se torna chata. Quem que convence nas Escrituras? O Espírito Santo de Deus. Você está assumindo um papel que não é teu, não vai funcionar. Os irmãos estão entendendo? Quer dizer, as irmãs estão entendendo. Certo? Então, este governo conjunto. Então, Abraão teve essa compreensão e ele buscou ao Senhor. Então, a partir de hoje, tudo que é dito, nós vamos ter como eu vou usar uma palavra excessiva. E não é nem bíblica, mas é para vocês entenderem. Nós vamos ter uma certa obsessão, uma determinação, vou usar uma palavra bíblica, uma diligência em que nós vamos buscar a vontade do Senhor. Venha pela minha boca, venha pela sua boca. Amém?